Olá, pessoal. Vamos atualizando as notícias do nosso litoral, dizendo que temos bomba. A informação ainda não é confirmada, porque a gente precisa ter o parecer do Ministério Público. E o parecer do Ministério Público, o processo pelo sistema do TRE está concluído para a juíza de plantão, para a juíza eleitoral. O Ministério Público, a informação que chega, a questão de meia hora atrás, para a imprensa de Pontal do Paraná, não é só nós que temos a informação, outros companheiros de imprensa também têm informação, de que o Ministério Público, a gente já vem dando a notícia nos últimos dias, que o Ministério Público já estava com o prazo de 5 dias concluso para a sentença, para dar o parecer se era favorável à cassação do prefeito Casquinha, se o Ministério Público aplicaria uma multa, emitia um parecer aplicando uma multa ao prefeito Casquinha, se o Ministério Público pediria absolvição do prefeito Casquinha. Então, tudo isso poderia acontecer a qualquer momento. Até porque a doutora Patrícia, a juíza eleitoral da comarca de Matinhos, ela deu 5 dias de prazo para alegações finais das duas partes e deu 5 dias para o Ministério Público. O Ministério Público pediu alguma diligência complementar nesse período e coisa que deve ter sido feito pela juíza, pelo cartório eleitoral, e o processo voltou concluso para que o Ministério Público da comarca, a doutora Carolina Aidar, promotora da comarca de Matinhos, emitisse seu parecer. É favorável à cassação do prefeito Casquinha, é favorável à absolvição, é favorável a uma multa, né? Como se posicionaria e o Ministério Público. Daí, para me explicar para você que está nos acompanhando, não quer dizer que quando o Ministério Público emite um parecer, esse parecer tem que ser seguido pelo juiz. Mas 80%, 90% das decisões favoráveis ou contrárias do Ministério Público, o Judiciário acompanha. Porque quem faz a diligência, quem acompanha, quem mergulha nas provas e tem a obrigação de fazer as diligências, as ordens de serviço, as diligências complementares, é o Ministério Público. E quando o Ministério Público, se é verdade que está concluso já com o parecer do Ministério Público para o prefeito Casquinha o seu afastamento e a sua cassação no diploma, a coisa está feia. Muita gente ficou bravo quando a gente, nos últimos dias, fazia uma contagem regressiva, que o processo estava concluso para a sentença, e tinha gente que dizia, vocês querem antecipar alguma coisa? Não queremos antecipar. Assim como eu estou aqui colocando, que eu não recebi oficialmente nenhuma informação, mas na prefeitura tem fila no banheiro. O pessoal deu aí uma dor de barriga e o comentário, o bochicho surgiu de dentro da prefeitura. É evidente que, para você entender, você que está nos acompanhando, para você entender, quando os autos estão conclusos ao juiz, ninguém tem acesso, nem cartorário. Por isso que eu estou com o pé atrás dessa informação, não estou duvidando, não estou descartando ela, né? Mas é um zuzuzu forte na cidade, não é oficial, vamos aqui deixar bem claro, porque normalmente o parecer do Ministério Público, com o processo concluso ao juiz, não é público, né? O processo fica concluso para o juiz, não é público, então eu não sei como é que se teria vazado a informação, mas a informação surgiu de dentro da prefeitura. A fila lá para o banheiro é grande, porque deu dor de barriga num monte de gente, né? Todo mundo apavorado. Se isso acontecer, eu estou dizendo isso porque eu não vi documento oficial, eu estou aqui no campo da especulação, como espalhou-se o boato na cidade, está uma correria total. E eu vinha dizendo, né, na minha live que eu fiz, inclusive, no final de semana, a retrospectiva, eu falava, gente, esta semana, este mês ainda pode ser decisivo para o futuro da administração Marcos Casquinha. Por quê? Porque já esgotou o prazo, está esgotando, está expirando o prazo que a juíza concedeu para que o processo viesse para ela para a sentença. Agora, veja bem, muita gente diz, não, mas como é que fica, Taíco? Vamos dizer que agora a juíza acompanhe o parecer do Ministério Público. A juíza acompanha e dê o seu veredito final, porque é o judiciário que dá.
Vamos deixar bem claro aqui, é importante o parecer do Ministério Público em qualquer processo, é importante, e não tem valor. O processo se torna nulo se não tiver parecer do Ministério Público. Agora, não quer dizer que o Ministério Público decide a questão. A questão, quem vai decidir, é a juíza doutora Patrícia, a juíza da comarca. Mais que 80%, 90%, 70%, 80%, 90% de todos os processos desse Brasil, né, olha, acho que até mais de 80%, o judiciário dificilmente contraria o parecer do Ministério Público, porque é ele o responsável da investigação, da diligência, da coleta de provas, né? É o Ministério Público. Então, se o Ministério Público deu o parecer, aí a coisa vai ficar difícil para a administração do prefeito Marco Casquinha, porque é cassado o prefeito e o vice. Aí o que vai acontecer? O Casquinha vai ter que correr atrás de uma liminar no TRE para recorrer no cargo, na cadeira. Então, veja bem, aí o Casquinha requer, o seu advogado requer o pedido de liminar ao TRE. Aí é sorteado um desembargador, que é o relator do processo, desse processo. Porque aquele desembargador que era relator e era prevento no processo anterior, ele já saiu do TRE, ele voltou para o Tribunal de Justiça, porque o TRE a cada 2 anos muda os desembargadores. Então, o que acontece? Então, o Casquinha recorrendo da sentença, desde que ela aconteça contra ele, porque vamos aqui colocar bem claro, não existe sentença de afastamento do prefeito. O que pode ter acontecido é o parecer do Ministério Público opinando pelo seu afastamento e pela cassação do seu diploma de prefeito. Então, acontecendo isso, o Casquinha recorre ao TRE. O juiz, o desembargador de plantão, normalmente eles dão a liminar, porque a liminar é para salvaguardar direitos. A liminar é para ver se aquela pessoa, de repente, né, não está sofrendo uma sanção muito, né, pesada, alguma coisa, e é um direito de defesa. Todo mundo tem o direito contraditório. Então, é provável que o desembargador dê a liminar. Só que ele dá a liminar e em 30 dias eles vão julgar o mérito da liminar. Aí é o pleno do TRE que julga, são 7 desembargadores, julga a liminar. Se mantém a liminar para discutir o mérito do processo, ou se caça a liminar e o prefeito e o tribunal TRE acompanha a decisão do juiz de primeira instância, que é o juiz de Matinhos, eleitoral. Então, gente, está complicadíssima a vida do prefeito Marco Casquinha. Se já aconteceu, se é verídico que o parecer do Ministério Público é contrário, o que eu estou colocando aqui, eu não vi ainda parecer nenhum, até porque os autos estão conclusos para a sentença da juíza. O Ministério Público já deu o seu parecer. Pode ser que seja especulação, pode ser que alguém da prefeitura que a coisa correu, mas os advogados teriam ido no fórum, né, os advogados da coligação do Edgar Rossi, e não tiveram acesso aos autos porque o processo está com o Ministério Público. Agora, também não é segredo, não é sigilo, né, de que vaze um parecer do Ministério Público. É normal, os advogados, de repente, vão pegar ali o processo, só que quando o processo está concluído ao juiz, ninguém tem acesso, nem advogado, ninguém. Mas, às vezes, pode acontecer dos advogados, naquela tramitação do processo, acabam sabendo do parecer, que não é nada para ser escondido, não é nada... Né, o Ministério Público está há mais de 2 anos investigando isso aí, e se ele deu o parecer, ele se baseou em irregularidades, aquilo que a gente falou. Então, se isso acontecer do afastamento do prefeito Casquinha, de imediato o vereador Binho, presidente da Câmara, assume como prefeito, o vereador Ceni, vice-presidente, assume a Câmara Municipal, e se o Casquinha não conseguir eliminar, o TSE tem até 6 meses para marcar nova eleição em Pontal do Paraná. Olha o barril de pólvora que virou Pontal do Paraná, tendo uma eleição, de repente, nos próximos... Ainda esse ano, podendo acontecer ainda esse ano. Aí pode o Binho sair candidato à reeleição, como pode também o Casquinha ganhar uma liminar no TRE e tentar contestar e apresentar a prova. Só que o problema é que o Casquinha já perdeu em 3 instâncias no TRE, gente, esse processo.
até os embargos com efeitos infringentes, que é a última instância do TRE, o Casquinha já perdeu nesse processo. Olha, situação dificílima para o Casquinha, já estava difícil, ele apostava na possibilidade do Ministério Público aplicar uma pena, pedir uma inelegibilidade por 8 anos, ficar inelegível por 8 anos, uma multa peculiar, uma multa em dinheiro, né? Mas o Casquinha tinha esperança que a cassação não viesse assim tão rápido. E veio. Veio conforme a gente vinha falando ao longo das últimas semanas. Teve gente que achou que a gente fica aí chutando informação ou aterrorizando. Teve até um ex-secretário lá, que ainda é amigo do Casquinha, ele falou um dia desse, uma festa junina lá, porra, Taíco, vocês tiram a concentração da administração, tem secretário que treme, que não sabe se vai ficar, se não vai ficar. Vocês estão lembrados quando eu falava a semana passada que o Binho, quando chega na prefeitura, tem secretário... Teve gente que nunca pegou na mão do Binho na prefeitura. Das últimas semanas, tem secretário que levanta da cadeira correndo e vem abraçar o Binho e diz, meu amigão, meu parceiro. Pô, teve uma assessora lá, né, que foi até vergonhoso, ela nunca cumprimentou o Binho. Aí quando o Binho estava, né, ali na frente do caixa eletrônico, da Caixa Econômica, ela veio, ô Binho, meu vereador preferido. Então agora o Binho virou, porque por 6 meses, se a coisa continuar do jeito que está, agora quero voltar a esclarecer, gente. Não se tem de forma oficial o parecer da promotora, e se ela aconteceu favorável à cassação, depende da juíza aplicar a sentença. Parecer do Ministério Público não é sentença. Né? Não vamos também aqui, porque já tem gente querendo soltar foguete na cidade, já tem gente querendo, né, lá na prefeitura, deve ter, né, os banheiros lá ficaram superlotados, teve gente passando mal. Né? Mas cada um tem o direito de defesa, o Casquinha já teve o seu direito de defesa, infelizmente, a gente vem noticiando aqui há muito tempo que a situação dele estava cada vez mais crítica, e ser confirmado, quero deixar bem claro aqui, ser confirmado as informações que está circulando na cidade, a coisa fica feia e poderemos ter já nas próximas semanas o novo prefeito em Pontal do Paraná, interinamente, que seria o Binho, o Ceni viraria presidente da Câmara, e aí o Casquinha vai tentar um recurso no TRE, aonde ele já perdeu por 3 vezes, 3 julgamentos deste mesmo caso, o Casquinha já perdeu no TRE. Aí vai tentar produzir provas, se ele não conseguiu produzir prova nos autos, não conseguiu produzir provas para levar o Ministério Público a acreditar que foram erros formais, que foram erros administrativos somente, não foi crime eleitoral, você não conseguiu convencer o Ministério Público e o Poder Judiciário da zona eleitoral de Matinhos, que comanda Pontal do Paraná, lá no TRE, daí a coisa vai ser mais difícil, porque lá ele perdeu por unanimidade em 3 julgamentos, gente, deste mesmo caso. Então, essa é a situação, uma terça-feira aí que agitou os bastidores políticos de Pontal do Paraná, o que tem pré-candidato aí, que eu vou ter contado, tem uns 4, 5 pré-candidatos ali que já vão estar atiçados, né? Vão estar aí felizes da vida, porque teremos, de repente, uma eleição no final do ano, ou no começo do ano que vem. O começo do ano que vem é meio complicado, porque é temporada de verão, aí o TSE, de repente, não marcaria, né? Mas que o Casquinha caminha a passos largos, como diz o ditado popular, rumo à cassação do seu mandato, agora, ser confirmado. Estou dizendo aqui, gente, que nós não podemos ser leviano e fazer tempestade no... Mas a gente dizia que pelas provas, aquela última audiência, 1 mês atrás, que inclusive nós cobrimos, eu, Zé Augusto e o Edil Soares, cobrimos ao vivo lá em Matinhos, né, a gente fez a cobertura, a gente dizia que o Casquinha se complicou mais. Foi uma audiência com diversas pessoas que foram ouvidas, que nada foi benéfico para o Casquinha. O próprio Zé do Pontal chegou lá e lascou-lhe o sabugo no Casquinha, o Carlinhos Moura, do Tribuna Litoral, lascou-lhe o porrete no Casquinha, o dono do posto de gasolina sentou-lhe o porrete no Casquinha, o Juste sentou-lhe o porrete no Casquinha, quer dizer,
Casquinha, e eu dizia, o Casquinha parece que está indo à revelia. Eu até citava o caso do Gabelotti, que eu dizia, estamos relembrando aí mais um político, porque o Gabelotti, um troço de besteira, lá, uma coisa mal explicada e mal complicada, ele ignorou a justiça, deixou ir à revelia, o que deu para o Gabelotti? Perdeu o cargo de vice e ficou inelegível. Agora está aí recuperando na justiça seus direitos eleitorais, seus direitos como cidadão, mas precisou levar uma lambada. E o Casquinha deixou correr frouxo, viu, Casquinha? Porque não estou dizendo que contratar bom advogado muda veracidade de um processo, muda nada, não muda também. O que tem ali, tem. O que não tem, o judiciário é um judiciário que não puxa para lado nenhum, o Ministério Público não puxa para lado nenhum. Está aí o Hércio, presidente da Associação Comercial, né, o presidente não, secretário-geral da nossa, e financeiro da nossa ACIAPAR. Então está aí, Hércio. Ministério Público, os comentários na cidade, o Ministério Público opinou pelo afastamento e a cassação do diploma do prefeito Marcos Casquinha, baseado em provas produzidas nas investigações por parte do Ministério Público e nas alegações do lado contrário. Então, está aí, os pré-candidatos vão começar a correr o trecho aí mais do que já está e vai ganhar emoção aí. Já teremos eleição para governador, para presidente da República, para deputado estadual, para deputado federal esse ano, e de repente poderemos ter a eleição também para prefeito, o BIM assumido interinamente, e depois uma nova eleição. Só que tudo isso, gente, por mais que tenha o Ministério Público dado o parecer favorável, a sentença quem dá é o Judiciário, é a Justiça. O MP, ele tem o direito à investigação, das diligências, de coleta de provas, mas a sentença quem dá é o juiz. Agora, o que eu falei, 70%, 80%, 90% do Poder Judiciário, acho que no Brasil, ele dificilmente vai contra o MP, porque o MP é o que faz toda a investigação, que faz toda a diligência, mas nem sempre. Tem coisas que o Judiciário também vai contra. Aqui, está tocando o telefone, deve ser notícia aí, porque esse telefone eu conheço, e conheço bem, né? Então eu retorno daqui a pouco, gente. Eu vou correr atrás, eu já fiz contato com advogados, com o pessoal aí e o pessoal disse que já correu no fórum, já teve um advogado que já foi no fórum, só que o processo está concluso para a sentença da juíza. O parecer do Ministério Público já aconteceu. Se ele é pela cassação ou não, eu não quero afirmar aqui, porque eu não posso afirmar se eu não vi documento nenhum. Mas nos 4 cantos e na prefeitura, a coisa lá está todo mundo empolvorosa. Vamos aguardar, daqui a pouco a gente volta, de repente, trazendo de forma oficial. Se aconteceu de ter o parecer já pela cassação ao MP, a vida do Casquinha complica a cada dia mais. Nós já voltamos. Litoral PR News, o portal de notícias do nosso litoral, sempre em cima das informações e das notícias.